vai ter aquela punição do transfer ban, que é quando o clube não consegue registrar novos atletas do BID. Aí é profissional, base também. Então o Cruzeiro precisa acelerar, a não ser que apareça essa grana. O momento é de muita dificuldade, salários estão atrasados e além disso tem esse pagamento de 7 milhões ao defensor do Uruguai, então até o dia 28. Aí muita gente pergunta, e os outros processos na FIFA? Os principais aí para essa temporada devem ser do Riascos, aí também é transfer ban a princípio, ainda não chegou a ordem de pagamento, e tem aquela, preocupa todos, a do Denilson com a Al-Wahda dos Emirados Árabes. A expectativa é de que no segundo semestre essa ordem de pagamento chegue. E aí deve estar já nos 6, 7 milhões de reais, com multas, com juros. E aí ou paga ou é rebaixamento para a Série C, já que a punição anterior foi perda de pontos, aqueles 6 pontos que o Cruzeiro perdeu na Série B de 2020. Então é essa a situação. Vamos ver o que o Pastana, com Rosa também, eles vão encontrar no mercado. Por exemplo, uma apuração... E você pode fazer lá sua doação, sua contribuição através do pix@cruzeiro.com.br. É exatamente a que foi divulgada nas artes. Estão muito paralelo do Cruzeiro está vivendo e que a torcida está vivendo. Sabe por quê? Porque o que está na reta aqui, o mais de todos é o meu. Eu falei hoje, eu não saio mesmo, até dezembro de 23, nem pra achar que vai renunciar a protesto do caralho, eu tô cagando pra isso. Deixa eu falar isso. Essa eliminação prejudica os planejamentos do Cruzeiro na sequência da temporada? Nossa preocupação é o Campeonato Brasileiro, é o acesso. Lógico que como o maior campeão da competição a gente não queria sair, mas são coisas da Copa do Brasil, mas a gente tem que focar no brasileiro e tinha que ser assim desde o princípio da temporada. O elenco fica preocupado com a verba que deixa de entrar por conta da eliminação na Copa do Brasil? Quem administra o time que tem que correr atrás, a gente tem que tentar fazer o máximo para subir. Então é sempre ruim, né? O Cruzeiro é o maior campeão da competição, mas como eu disse já há muito tempo atrás, desde o ano passado, e vem batendo nessa tecla, a minha preocupação é sempre o acesso. Preparar o time, não ocorrer os erros que ocorreram no ano passado, principalmente, para que a gente pudesse ter uma equipe forte para o acesso. Essa é a única preocupação nossa. Ninguém queria ser desclassificado, mas a gente tem que focar no que é mais importante para o nosso torcedor, que é o acesso. E agora a preparação fica comprometida com essa saída de treinador, uma mudança, agora um novo treinador chegando também no Cruzeiro. Acaba abalando um pouco esse planejamento? É sempre difícil, né? Mas a responsabilidade sempre fica para quem está aqui, né? Então por isso que a gente avisa lá no começo, para não ocorrer os erros que ocorreram no passado, principalmente. A gente falou muito, bate todo dia nessa tecla, nos bastidores, e aí quem fica com a responsabilidade é quem está aqui. E a saída do Sobis não jogando, como é que você encarou? Essa é a última pergunta. A opção do treinador, né? Então, pessoal, o que eu vou falar para vocês aqui é para vocês fazerem uma reflexão aí do que se tornou o futebol hoje, entendeu? E do que pode vir a acontecer com um Cruzeiro, tá? Quero que vocês façam uma reflexão e eu quero que vocês pensam dentro do que eu vou falar, dentro da experiência que eu tenho, né? Dentro do que eu pude pesquisar até hoje e dentro do pouco que eu acompanhei, de algumas coisas que eu pude acompanhar, entendeu? Na minha época. Hoje em dia, pessoal, pega tudo que tem hoje em dia, tudo que os jogadores têm hoje em dia, tá? Vamos pegar aí o time do Cruzeiro. Por mais que o Cruzeiro esteja aí com salário atrasado, esteja falido, pessoal, esses jogadores têm tudo do bom e do melhor. Não estou justificando isso para falar que eles são obrigados a jogar com salário atrasado. Não é isso, tá? Eu penso que o primeiro passo para você fazer um futebol de qualidade, né, para que as coisas entrem no eixo, é manter os compromissos em dia. A primeira coisa, tá? Um dos principais problemas do Cruzeiro que está respingando em campo é isso. Salários estão atrasados. Os salários estão atrasados, jogadores estão sem receber há 4 meses, estão
com 13º de 2020 atrasado, férias de 2020 atrasado, entendeu? E a outra metade do salário de novembro atrasado. Vocês imaginam, não tem como fazer futebol desse jeito, ok? Então o que eu vou falar aqui não é para justificar o porquê, né, que os jogadores estão jogando mal, não é para nada disso. O que eu vou falar aqui é para vocês refletirem em tudo que esses jogadores têm à disposição hoje em dia. Isso daí é para vocês entenderem o que virou o futebol hoje, tá? E a partir disso que eu vou falar aqui, vocês vão diferenciar o que é um jogador jogado por amor, por gênios da bola, tá? Eu chamo de gênios da bola os jogadores de antigamente, para um jogador tático julgado por jogadores que jogam somente por dinheiro. Vocês vão conseguir entender e diferenciar isso. Então vamos lá, pessoal. Antigamente, hoje, não vamos falar de hoje. Hoje, o jogador, hoje é jogado um futebol tático. Vamos dizer assim, nós estamos na era do futebol tático, correto? Hoje o futebol virou praticamente um tabuleiro de xadrez. Os jogadores são posicionados em campo taticamente. Muita gente fala assim, o futebol evoluiu. Confunde-se evolução técnica com a adaptação tática. O que aconteceu hoje foi uma adaptação tática. Prova é que jogadores como Edilson, como Egídio, eles viram profissionais. Por que esses caras conseguem virar profissional? Porque o futebol hoje ele é tático. Esses caras são tecnicamente abaixo da crítica. Porém, eles conseguem se encaixar em um esquema tático. E é isso que virou o futebol. Entendeu? Então, os jogadores hoje têm campo gramado super nivelado. A bola hoje é leve, igual uma pena. Leve como pena. Os uniformes hoje têm um tecido que é adaptado para que quando os jogadores soam, o tecido não pesa. Chuteira feita sob medida. E isso eu estou falando para vocês dentro do Cruzeiro. Tá? Que está com problema financeiro. Estou falando para vocês o que acontece em 90% dos clubes de futebol. Não só de Série A, como de Série B também. Tá? Então vamos lá. Chuteiras adaptadas para a pisada do jogador. Instituto de Fisiologia para fazer o cara manter o peso ideal para não comprometer. Tá? Medicina avançada de primeira. Piscina com hidromassagem. Sala de resfriamento para quando esses caras saírem do campo. Eles entram nessa sala para poder reparar lesões. Tá? Salários astronômicos, apesar que o salário do Cruzeiro está atrasado, mas salários astronômicos, ok? Marketing, imagem, que hoje basta o cara passar numa Rede Globo, no SBT, que o cara praticamente é conhecido mundialmente, tá? Hoje os caras recebem direito de imagem, hoje os caras têm os melhores materiais para poder treinar, para poder desenvolver o nível do futebol, e vocês vê os caras jogando do jeito que os jogadores do Cruzeiro estão jogando. É inadmissível. É por isso que o que mais me dá repugnância é quando eu vejo jovens da geração de hoje falar assim, o futebol evoluiu. O futebol evoluiu. Antigamente só tinha pedreiro, hoje o futebol evoluiu, hoje o futebol é muito mais jogado tecnicamente. Hoje o futebol é muito mais corrido que antigamente, né? Antigamente tinha muito espaço, hoje não tem mais espaço do cara jogar e pensar. Hoje o futebol é mais evoluído, é mais corrido, e dá repugnância. Pessoa que tem esse tipo de mentalidade mostra que não tem o mínimo discernimento de falar sobre futebol. Porque chamar esse futebol de hoje de evoluído é piada. Piada de mau gosto. Muita gente coloca a Europa como o top dos top. Pessoal, entende uma coisa, a Europa hoje só é ótima, só é a melhor. Só é o melhor futebol, simplesmente porque ela tem jogadores de várias partes do mundo, só por causa disso. Eu queria ver, vejam bem, se o futebol de hoje em dia fosse igual na época do Pelé, que a maioria dos jogadores jogavam nos seus respectivos países. Dificilmente algum jogador saía do país dele para jogar em outro time, num time da Europa. Tinha muitos que faziam assim, alguns, igual por exemplo o Di Stefano, né, que jogou no Real Madrid e tudo mais. Beleza. Mas a maioria dos jogadores jogavam nos seus países. Era exatamente por isso que o futebol brasileiro
era disparado naquela época o futebol mais forte do mundo. O futebol brasileiro era tão forte que nós conseguimos ganhar 3 Copas, sendo 2 Copas consecutivas, tá? 2 Copas do Mundo consecutivas, com jogadores que atuavam todos no Brasil. Com jogadores que disputavam a Taça Brasil, o Campeonato Paulista, o Rio São Paulo, entendeu? O Campeonato Carioca. Esses jogadores aí, que a geração, que eu chamo de geração Danoninho, a geração Danoninho de hoje, chamam de pedreiro, os caras foram capazes de ganhar 3 Copas. Só isso. E não tinham nenhum terço, tá? Das regalias que esse jogador de hoje tem. Isso é revoltante, pessoal. É um absurdo você ver jogadores igual os jogadores do Cruzeiro, o nível que tem. Eu não falo só do Cruzeiro, não. Porque hoje em dia Gabigol é o melhor jogador do Brasil. Olha que piada. É um absurdo as condições que são dadas para esses jogadores hoje, em campo, em relação a material, fisiologia, tudo. É um absurdo tudo que é dado para o jogador hoje. E esses jogadores serem tecnicamente abaixo da crítica. Nosso futebol está defasado, pessoal. Está defasado, acabou o futebol brasileiro. A nossa característica histórica acabou. Então, pessoal, é isso que eu quero que vocês reflitam. Tá? Falar do Cruzeiro aqui, do que vai acontecer, eu nem preciso bater nessa tecla aqui. O que está acontecendo no Cruzeiro é simples. O Cruzeiro é um time de Série C, jogando Série B. Tá? Um técnico que não tinha a mínima condição de comandar um time do tamanho do Cruzeiro. Um presidente que não joga com a torcida. Entendeu? Um presidente amador, que parece que tem um grande conhecimento em administração financeira, porém zero conhecimento em gestão de futebol. Porque um cara que deixa mais de 4 meses de salário atrasado e vive anunciando aí jogador, é um cara que não tem um mínimo de discernimento. Então é revoltante isso que a gente tá vendo no futebol, pessoal. É muito triste. Eu vejo esses caras desfilar com chuteira da Nike. Poxa, os campos, hoje em dia, se vocês forem num campo de time de 3ª divisão, é muito mais nivelado do que os campos da época que o Pelé jogava. Porra, hoje em dia tem cartão, regra de cartão, tem VAR. Se o cara dá no cara uma porrada, o cara é punido. Antigamente não, o pau quebrava em campo. Antigamente pra você jogar futebol, na época do Pelé, por isso que eu chamo esses caras de gênio da bola. É por isso que cada vez que eu vou vendo futebol hoje, eu vou vendo o nível do Cruzeiro, o nível de muitos times, é de chorar, pessoal. Antigamente os caras não tinham nem um terço. Os caras jogavam com bola pesada. A bola quando molhava pesava mais ainda. O uniforme quando molhava pesava. Atrapalhava os caras jogar. A chuteira era chuteira de trava alta. Quem jogou futebol antigamente sabe. Chuteira de trava alta. E os campos eram cheios de buraco. Era 70% terrão. E gramado assim, ó, de grama seca, que exigia demais do físico do cara. Se engana quem acha que antigamente os caras não tinham preparo físico. Antigamente a preparação física era totalmente diferente da hoje. Hoje a preparação física é feita para um futebol que é jogado taticamente corrido. Por isso que os caras correm muito, porque a preparação física é feita para isso. Antigamente não, era para um futebol de mais contato. Antigamente era genialidade e mais violência em campo. O cara tinha que, além de saber jogar bola, o cara tinha que aguentar jogar bola. E não tinha nenhum terço dos recursos que tem hoje. E os caras foram gênios da bola, jogavam por amor. É isso que eu fico puto. Eu acho absurdo. Com tudo que esses caras têm, por mais que alguns meses tenha esse salário atrasado, é inadmissível o Cruzeiro ter esse nível de futebol. É triste. É, pessoal, é terrível. É muito triste. A gente vê um jogador igual o Pelé, que aprendeu a jogar futebol em lote vago, porque ele não tinha nem campo para poder jogar. Mal tinha campo. E com bolinha de meia, porque ele não tinha dinheiro nem para comprar uma bola. O cara aprendeu futebol sozinho, desse jeito, dentro de um lote vago, com uma bolinha de meia, e virou o maior jogador da história do futebol. Simplesmente, o cara ganhou 3 Copas, uma delas com 17 anos. 17 anos de idade, o cara deu um chapéu no cara e ganhou uma Copa do Mundo. Acabou. Não tem que discutir com um cara desse. Não tem Messi, não tem Cristiano Ronaldo que chega perto de um cara desse. Eles têm que abaixar a cabeça. Aí você vê jogador hoje, igual o jogador do Cruzeiro. Aí, por exemplo, o jogador, não fala só do Cruzeiro não, todos, que tem tudo à disposição deles fazer um futebol desse nível que vocês viram hoje.
É revoltante. É revoltante, é triste. Porque você tem um dom, você tem a capacidade, e muitos que estão lá dentro do Cruzeiro, e desses times aí que vocês vê esse nível lixo de futebol, eles estão tirando, muitas vezes, a oportunidade de muitos jogadores aí, ó, que estão nessas periferias aí, que não foram descobertos e que poderiam jogar muito mais que eles. É revoltante, pessoal. Nós estamos vivendo a era do futebol, assim, de dar calo nos olhos. Jogadores que mal sabem fazer um cruzamento, não sabem ter o treinamento básico do futebol, que é um domínio de bola, um jeito de bater na bola para você saber cruzar uma bola, um jeito de fazer um chute com efeito. Isso tudo era treinado na época do Pelé. Tá? O tempo de drible, o espaço de drible, tá? A capacidade de você se desvencilhar em um espaço pequeno. Isso tudo na década de 60, desde a década de 60, isso era treinado. Por isso que o nosso futebol era muito acima dos outros. Hoje vocês não veem isso mais. Eu me pergunto o que é treinado dentro desse time de futebol, dentro do Cruzeiro. Eu me pergunto, o que será que esses caras treinam? Porque hoje é considerado o futebol evoluído. Aí quando você vai ver em campo, os caras mal sabem dar um cruzamento. E eu não digo só aqui no Brasil, não. Se vocês pegar muito time do futebol europeu, muito campeonato de futebol, campeonato espanhol, por exemplo, vocês pegam lá, times como Getafe, Sevilha, entendeu? Real Valladolid. Que coisa horrorosa os caras jogando bola. Como é que chama esse futebol de evoluído? Entendeu? Os caras têm toda a disposição. Mas é a era do futebol tático, né? Que a geração de hoje fala. Quer dizer, hoje em dia, a gente é obrigado a ver um Cruzeiro com esse nível, entendeu? E achar que é o futebol evoluído. Eu me pergunto, se esse futebol é evoluído, o que quer dizer um não evoluído então, hein? Misericórdia, eu fico pensando. Então, pessoal, reflete um pouquinho nisso que eu falei com vocês. Pega tudo a condição que os caras antigamente tinham, tá? Em relação a tudo, salário, tudo que os caras tinham que enfrentar e compara com tudo que os caras que tem hoje. Aí vocês pegam o nível do futebol de antigamente, tá? Um futebol que ganhou 3 Copas, que teve a capacidade de ganhar 3 Copas com jogadores que atuavam em periferia, com jogadores que vieram todos de periferia. E compara com esse jogo, com esse futebol de hoje que jogador desfila com chuteira Nike. E me fala se não é revoltante o nível do futebol que é apresentado hoje. Tá? Pega o Cruzeiro de 66 e compara com o Cruzeiro de hoje. Aí vocês me perguntam, vocês me respondem se o futebol realmente evoluiu. Entendeu? Se vocês tiverem oportunidade, assiste aí no YouTube como que era o treinamento de antigamente. Os treinamentos de fundamento do futebol de antigamente. Como que era treinado os fundamentos de futebol. Tá? Pega um vídeo do treinamento do Santos do Pelé, da Seleção Brasileira de 70... da década de 60, pega um vídeo do treinamento pra vocês verem, pra vocês entenderem o que é o jogador, ele ter que desenvolver a parte física, ralando, com treinamentos pesados. Não igual hoje que o cara toma suplemento alimentar, anabolizante, vai pra uma academia toda equipada com equipamento de primeira, e vira um marombado e fala assim, nossa, cara, hoje a preparação é perfeita, né? Que os caras têm reforço muscular, tudo de primeira. Não. Era a época em que os caras tinham que se esforçar ao máximo para ser jogador de futebol. A época em que se dava valor para a habilidade individual. Fundamentos do futebol eram treinados. Cruzamento, drible, domínio de bola, tempo de bola, tudo. Coisa que não tem hoje. É muito triste vocês verem o futebol de hoje. Como eu queria, pessoal, que algum técnico pesquisasse como que eram os treinamentos básicos da década de 60 e adaptassem para hoje. Entendeu? Para que os fundamentos básicos do futebol fossem resgatados. Porque isso que a gente tá vendo no Cruzeiro é triste. É muito triste, sinceramente. E é daí para pior. Tá? É daí para pior. Não conseguimos pegar jogadores dentro do nosso país e formar uma equipe. Eu não sei como que jogadores desse nível do Cruzeiro conseguem ser profissional e vestir uma camisa com esse peso. Então é isso aí, pessoal. Reflete. O vídeo ficou um pouco extenso, mas é bom, a gente tem que bater um papo.
Coloca a opinião de vocês aí. Deixe seu like no vídeo. E vamos rezar para que esse projeto Clube Empresa saia e o Cruzeiro entre nos trilhos. Porque, infelizmente, do jeito que tá indo é daí para pior.